Olá, eu sou Douglas Padial e estou aqui para fazer mais um vídeo, o terceiro da série Dicas do Padial, e hoje nós vamos falar sobre harmonia. Se você quer saber um pouco mais sobre o que eu penso sobre harmonia, fique aí. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é harmonia. Tem muitas definições que a gente vai encontrar para música, enfim, a palavra em si, a harmonia, mas basicamente a harmonia é a combinação entre os sons, que tenham relações assim, né? Que combinações de sons simultâneos. Basicamente é essa a definição de harmonia. Claro que você pode estender, falar, mas basicamente é essa. Só que em termos de estudo, para quem está estudando o instrumento, a harmonia já é um ponto um pouquinho mais alto, um pouquinho mais importante. E como é que você deve pensar? Como é que eu acho que nós poderíamos pensar a respeito de harmonia, sobre harmonia? Estudar harmonia, aliás, vou fazer uma pergunta. Quando eu toco a harmonia de uma música, os acordes de uma música, estou tocando a wave, lá tocando. Eu estou estudando harmonia? Estou? Sim e não. O fato de você tocar os acordes de uma música não significa necessariamente que você esteja estudando harmonia. E sim a técnica do instrumento, a técnica harmônica do instrumento. Mas não que você esteja estudando harmonia. Não só. Estudar harmonia vai também um pouco além. Estudar harmonia é você entender as relações entre os acordes. Primeira coisa é saber as origens dos acordes. Da onde veio? Que escala? Blá, 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 blá. Beleza. Isso a gente já sabe o caminho. Aí depois você precisa saber as funções desses acordes. Porque cada acorde ele tem uma função. Ele não está ali porque ele é bonitinho ou porque eu gosto mais daquele. Os movimentos harmônicos, eles se dão por funções. Os melhores movimentos harmônicos, por exemplo, os mais fortes, lá os de segunda, os movimentos de quartas, lá, você vai ver que eles vão, quando você estuda a harmonia, essas relações, vocês vão perceber que as harmonias mais bonitas, aquelas que até modulam ou não, vocês vão perceber que elas têm relações entre essas funções dos acordes. São muito bem trabalhados. Isso é o bacana da harmonia. Você vai saber também que, por exemplo, em regra geral, o campo harmônico maior tem 7 acordes. Pouco tempo depois você vai descobrir que ele tem 20, sei lá. Depois você vai descobrir que ele tem 50. Depois você vai descobrir que ele pode ser qualquer coisa. E como é que você trabalha com isso? Bom, o Douglas disse que o campo harmônico maior eu tenho 7 acordes, o menor 7 acordes, os 3 menores 7 acordes. Aí depois, se eu quiser usar acorde de empréstimo modal, eu tenho mais 7 sobre cada um, aí 7 sobre os outros modos, e blá 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 blá, fora a função dominante para você os outros graus, o 2,5 para os outros graus, e uma série de coisas. Você vê que tem um montão de acordes, mas como é que você trabalha com isso? Pelas funções. Então a primeira coisa que eu acho que você deva fazer é estabelecer um estudo onde você vai pegar um campo harmônico maior de Dó, por exemplo, e vai identificar quais são as funções dele. Função tônica, subdominante e dominante. Esse foi o meu Facebook. E dominante. Aí você vai trabalhar com eles. Você vai trabalhar com função tônica. Quais são? Beleza, eu tenho esse. Função subdominante. Quais são? Tenho esses dois. Função dominante, eu tenho esses dois. Fechou. Aí você vai começar a trabalhar, vai fazer esses movimentos trocando. Por exemplo, você vai para o Dó, que é função tônica, para o Fá, que é função subdominante, para o Sol, que é função dominante, caiu no Dó. Depois, o outro de função tônica é o Mi menor. Você vai para o Mi menor, Fá, Sol, Mi menor. Já mudou a sonoridade. Você tem a mesma função, mas já mudou a sonoridade. Aí depois você vai para o Lá menor, que é o relativo menor, também tem função tônica. Aí você vai lá, Lá menor, Fá, Sol, Lá menor. Isso vai gerar uma cadência, a gente vai saber os nomes das cadências depois.
Mas isso vai gerando sonoridades diferentes. Aí você vai para o Dó. Qual outro acorde de subdominante? É o Ré menor. Aí você vai Dó, Ré menor, Sol, Dó. Tem uma sonoridade, o famoso 2-5-1, que os jazzistas adoram. Aí depois você vai fazer Ré menor, qual o outro dominante? O Si diminuto, no caso de tríades, ou Si menor 7 bemol 5 para os tétrades. Aí Ré menor, Si menor 7 bemol 5, Dó, ou Si menor 7 bemol 5, Lá menor, ou Si menor 7 bemol 5, Mi menor, e assim por diante. Você vai fazendo essas trocas. Isso vai gerar em você um vocabulário bacana. Porque assim, às vezes as pessoas me perguntam como é que eu tô harmonizando, e eu vou fazendo aqueles compings, né? Vou acompanhando e vou trocando os acordes. As pessoas me perguntam, como é que você faz? Eu digo, primeira coisa que eu penso durante meus estudos é sobre a substituição mais básica que tem, essa relação harmônica. Se um é tônica, outro é tônica, outro é tônica, pode usar todo mundo. Se esse é subdominante e esse é subdominante, também posso usar os dois. E aí vai. Aí você vai passando para um próximo nível, que são as inversões. Dá um colorido muito diferente. Isso é legal você estudar. Pegar as inversões das tétrades ou das tríades mesmo. Mas, vamos falar em acordes mesmo, em tétrades. A gente pega Dó com sétima maior. Inverte ele. Faz na mesma corda. Pá, na quarta corda. Com a tônica, as tônicas na quarta corda. Nas tônicas na quinta, na sexta. E começa a brincar com isso. Isso vai fazer com que você tenha um vocabulário maior e o seu colorido, a sua sofisticação harmônica vai ficar bacana. Aliás, você vai obter uma sofisticação. Depois você vai estudar que cada grau do campo harmônico ele tem umas extensões específicas. Por exemplo, o Dó com sétima maior, ele pode ter a nona, mas pode ter a 11ª justa? Não sei, vai ter que estudar. Depende da posição, normalmente não, porque o intervalo de quarta justa vai ficar com a terça maior ali, vai dar um jazz. E 13ª? Pode. E a 11ª aumentada? Puxa, da onde vem? Como é que você vai fazer esses estudos? Aí você estudar, o importante de estudar harmonia é estudar coisinha por coisinha. Nunca estudar não só, por exemplo, estudar os acordes de uma música, você está estudando harmonia. Você pode pegar uma música que você goste, fazer esses tipos de estudos harmônicos e aplicar na música que você gosta. Normalmente dá para fazer umas 10 versões de uma música, dá com certeza. Você, com certeza, de longe. Reza a lenda que o Mozart Mello faz as pessoas fazerem 50. Bom, eu não sei. Mas tem que perguntar para o Mozart se é verdade. Mas se você tem essa possibilidade de fazer 40, 50 possibilidades, faça 10 com os exercícios que você tem de uma única música. Mais importante, você vai ter muito mais lucro se você pegar uma única música durante um período, que seja 1 mês, 2 meses, e fazer várias coisas harmônicas nessa música, do que você pegar várias músicas diferentes. Porque com uma música só você já vai ter decorado a harmonia principal ali. Depois você vai fazer esses tipos de estudo. Aí você vai sacar, puxa, eu posso usar esse acorde, mas posso usar esse. Aí você vai adquirindo vocabulário. Aí você está estudando harmonia teoricamente, entendendo as relações que os acordes têm, mas a harmonia prática, que é o que interessa pra gente. O músico tem que tocar. Esse negócio que o músico... A gente não pode ser musicólogo, não, porque eu sei todas as relações aqui dos acordes, sei como é que forma, mas não sabe tocar. Não adianta. Então você vai virar musicólogo, mas não vai virar músico. A gente tem que ser músico. Quem estuda música tem que ter o foco principal a música. Não que tem que ter, mas não precisa ter. Mas se você tem esse objetivo, tem que tocar, né? Tudo que você aprende, teoricamente, tem que ser tocado. Não existe outra saída. Os grandes caras fazem isso. Tudo que ele aprendeu, ele sabe tocar. Tudo que ele aprendeu, ele sabe tocar. Se ele aprendeu alguma coisa e não sabe tocar, você pode esperar um tempo que ele vai saber tocar. Pode ser que demore um pouco, mas ele vai saber tocar. Porque os grandes caras fazem dessa maneira. Tudo que ele aprende, na teoria, ele bota na prática. Porque senão não tem função você saber. Aí você passa a ter uma relação menos profunda com a música. Porque quando a música é som. Se não tem som, sei lá, tem algum problema. Não podemos ter esses tipos de
problemas. Nós temos que tocar. Bom, é isso. Então, dica, para finalizar, pegue os acordes de uma música, estude as relações. Antes disso, de pegar os acordes, pega o campo harmônico maior, estuda essas 3 funções, vê onde elas estão, como elas são, por que elas estão ali, e depois trabalha essas substituições, depois vai para as inversões desses acordes, comece a tocar no instrumento e decore, vai por blocos, parte primeiro, igual aquele sistema 5, que você divide o braço da guitarra em 5 partes, você vai lá, primeiro bloquinho da guitarra, ou do violão, vou estudar esses acordes, segundo, e assim por diante, por corda. Fazendo isso, você vai adquirir um vocabulário bacana. Depois, as extensões. Por que só depois as extensões? Eu prefiro que você... Eu acho interessante a gente trabalhar com as informações mais básicas e fazer uma maçaroca dela aqui e destrinchar ela, do que começando a mais informações sem saber o básico. Então, a gente, como básico, os acordes principais, informação fundamental, inversões. Aí depois você vai para as extensões e vai trabalhando essas relações. Depois tem as funções harmônicas, aí tem várias coisas, aí vira bagunça. Mas a princípio, essa seria um bom início para o seu desenvolvimento. Isso é para qualquer pessoa, mesmo que já saiba tocar, né? Você vai conseguir um bom resultado dessa maneira. Deixa eu ver quanto tempo deu, 11 minutos. Jesus. Fui, até o próximo.